A beleza da natureza é deslumbrante, com suas montanhas imponentes, paisagens pitorescas e rios de cores vibrantes. Infelizmente, muitos de nós não podem explorar essas maravilhas pessoalmente. No entanto, graças aos avanços na tecnologia de drones e câmeras de alta definição, agora podemos testemunhar maravilhas escondidas do mundo, que antes se pensava serem inacessíveis ou inexistentes. Junte-se a nós em uma jornada para descobrir 20 descobertas notáveis, desde o enigmático olho azul da África, até quando um drone faz uma descoberta arrepiante em um canyon que ninguém deveria ver. Número 20. O gigante olho azul da África. A estrutura de Richat, às vezes chamada de olho azul da África, ou olho do Saara, é uma característica geológica intrigante que, quando vista de cima, especialmente com a ajuda de tecnologia de drones, se assemelha a um olho maciço. Este ponto de referência incrível é visível do espaço devido ao seu tamanho e distinção. Imagens de drone de Peaceful Heights revelam a estrutura Richat, uma obra de arte cósmica esculpida no deserto estéril do Saara. É uma visão fascinante e misteriosa, com sua estrutura quase perfeitamente redonda e anéis concêntricos irradiando de um ponto central. As imagens de drone revelam os padrões simétricos que se estendem pelo terreno, destacando as pequenas características desta enorme criação. Por causa de sua forma redonda, algumas pessoas inicialmente acreditaram que foi formada por um impacto de meteorito, enquanto outras acreditavam que poderia ser uma formação vulcânica. No entanto, a explicação vulcânica foi provada falsa devido à ausência de materiais vulcânicos na formação. Atualmente, a teoria mais amplamente aceita afirma que a estrutura de Richat foi criada pela erosão gradual de um domo de granito pré-histórico. A regularidade dos anéis concêntricos da estrutura Richat, cada um precisamente separado do pico central, aumenta seu encanto. A atração da estrutura e a curiosidade científica que ela desperta são ampliadas por esse arranjo geométrico exato, que é difícil de entender. Do ponto de vista geológico, a estrutura de Richat oferece uma janela singular para o passado da Terra. As camadas de rocha desgastadas fornecem informações importantes sobre os milhões de anos de sedimentação, levantamento e processos de erosão que produziram essa característica única. Número 19. Cidade semelhante à humana. Sem a ajuda de um drone, poucos teriam percebido a forma única de Centuripe, uma cidade na ilha italiana da Sicília. Quando vista de cima, Centuripe assemelha-se surpreendentemente à silhueta de uma pessoa que talvez tenha bebido um pouco demais. Uma perspectiva peculiar, porém bela. Essa nova maneira de ver lugares familiares é uma das maravilhas da fotografia aérea, e o fotógrafo Pio Andrea Perri capturou isso de uma forma realmente notável. Perri, um nativo de Centuripe, utilizou seu drone para fotografar sua cidade natal, revelando uma característica surpreendente que chamou a atenção para a pequena vila. Enquanto Centuripe já era conhecida por sua rica coleção de ruínas romanas e raras esculturas antigas, Perri destacou sua geografia distintiva. Depois de notar sua forma incomum no Google Earth, ele decidiu levar seu drone aos céus e explorar mais a fundo. O que ele descobriu foi que os 5 pontos distintos de Centuripe irradiam de um centro, formando uma forma que lembra inconfundivelmente uma figura humana. Devido às limitações de seu drone, Perri teve que juntar várias imagens para capturar toda a vila. Quando ele compartilhou essas imagens online, elas rapidamente se tornaram virais, fazendo com que Centuripe ganhasse o apelido de a cidade que se parece com um humano. E para aqueles céticos em relação ao trabalho de Perri, uma rápida olhada no Google Earth confirma que essa imagem não foi alterada. A antiga cidade, situada em uma colina por razões estratégicas, remonta ao século XVI e hoje abriga cerca de 5.000 habitantes. Suas ruas estreitas e sinuosas e edifícios em terraço aumentam seu charme, mas o verdadeiro mistério está no seu design. Será que essa forma humana foi resultado de forças naturais ou algumas mentes visionárias a planejaram séculos atrás? Uma coisa é certa, a Mãe Natureza está sempre cheia de surpresas. Número 18. A Grande Faz. Imagine voar tão alto quanto um drone e, de repente, avistar um grande rosto esculpido na vegetação do Hyllis Quarry Park, em Edimburgo. Esta imagem misteriosa é dita ser uma homenagem a um homem solitário que uma vez fez sua casa na área durante seus dias como uma pedreira totalmente operacional. A própria pedreira tem uma rica história, datando de 1750, quando se tornou um centro industrial movimentado. No seu auge, empregava até 150 homens anualmente, produzindo até 100.000 toneladas de pedra por ano. De acordo com a lenda local, um eremita passou a viver em uma caverna dentro da pedreira. Embora alguns trabalhadores afirmassem tê-lo visto, sua existência permaneceu um mistério, nunca completamente provada. Os dias ativos da pedreira chegaram a um término abrupto em 1902, após um grave incidente de inundação, que levou ao seu fechamento. Após isso, o local foi usado como depósito de lixo até a década de 1970. Planos para converter a pedreira em um espaço de lazer público surgiram na década de 1980, mas dificuldades financeiras atrasaram o projeto por vários anos.
Não foi até 2006 que o conselho local, apoiado pelo Edinburgh and Lothians Green Space Trust, retomou os esforços para revitalizar a área. Em homenagem ao folclore em torno do eremita, o design do rosto é feito para se assemelhar ao que se imagina que essa figura elusiva pareceria se as histórias fossem verdadeiras. Seja o eremita existido ou não, uma coisa é certa: ele provavelmente estaria orgulhoso do legado duradouro que sua história deixou na paisagem. Número 17. A Porta do Inferno. Não é bem o que você poderia esperar, mas talvez ainda mais surpreendente. Este incêndio é na verdade uma cratera em chamas perpétuas nos desertos remotos do Turquemenistão. Conhecida como a Porta para o Inferno, esta cratera ardente está localizada em um vasto campo de gás natural e tem queimado continuamente há décadas. A história de como começou a queimar remonta a 1971, quando uma plataforma de petróleo soviética supostamente colapsou na cratera. Na tentativa de evitar a propagação de gases venenosos, um geólogo decidiu incendiar o gás, esperando que as chamas se extinguissem em algumas semanas. Em vez disso, as chamas alimentadas pelo gás têm rugido desde então, criando um espetáculo de outro mundo. Embora alguns especialistas tenham levantado dúvidas sobre as origens exatas do fogo da cratera, uma coisa é certa: a cratera, que se estende por cerca de 76 metros de largura, é real e inegavelmente impressionante. Assemelhando-se a um vulcão no meio do deserto, exibe um calor intenso e incessante. Visitantes descrevem a experiência como hipnotizante e avassaladora, com as chamas criando um rugido tremendo que pode ser ouvido da borda da cratera. Dia ou noite, o fogo nunca cessa, e o calor é tão intenso que estar muito perto parece olhar para as profundezas do próprio inferno. As bordas da cratera estão alinhadas com milhares de pequenas chamas, enquanto duas grandes chamas queimam no fundo, provavelmente marcando o local onde a plataforma de perfuração uma vez esteve. Este fogo sobrenatural ganhou seu apelido por uma boa razão. É um local que parece como se estivesse na entrada para o submundo. Número 16. Bunkers nazistas. Drones sobrevoando as florestas profundas da Polônia, especialmente nas regiões da Baixa Silésia e dos Lagos Masurianos, revelaram bunkers nazistas da Segunda Guerra Mundial que estavam escondidos. Esses bunkers oferecem um vislumbre de uma das piores eras da história humana, tendo sido escondidos por muito tempo pela vegetação densa e pela passagem do tempo. Vários desses bunkers foram erguidos como parte do imenso Ostwall, também conhecido como Muralha do Leste, um sistema de defesas construído para impedir que as forças soviéticas avançassem em território ocupado pelos nazistas. Drones encontraram uma abundância de artefatos e antiguidades de guerra, incluindo armamentos, itens pessoais e documentos dentro desses edifícios em ruínas. Mapas detalhados, planos táticos e mensagens codificadas que oferecem uma visão sobre o funcionamento estratégico e logístico do sistema nazista são algumas das descobertas mais fascinantes. Os interiores retratam a realidade brutal da batalha e as vidas das tropas que anteriormente viveram e lutaram nestes cômodos com suas máquinas enferrujadas e pôsteres de propaganda desbotados. Esses locais proporcionam a historiadores e arqueólogos um elo palpável com o passado. Somos melhores capazes de compreender as complexidades desta era turbulenta graças aos objetos e documentos que foram desenterrados. Esses artefatos e documentos oferecem insights valiosos sobre as táticas e operações diárias do sistema militar nazista. Número 15. Lago Rosa Secreto. Imagine um mundo onde a água não é azul, mas de um hipnotizante tom de rosa. Este cenário de sonho torna-se realidade no Lago Hillier, uma joia isolada situada na Middle Island, ao largo da costa da Austrália Ocidental. Visto de cima, esta extraordinária massa de água parece uma pincelada surreal de algodão doce contra a tela azul profundo do oceano. O segredo do encantador tom de Lake Hillier está em seu ecossistema único. Uma alta concentração de sal criada pelo clima árido da ilha e pela rápida evaporação oferece as condições ideais para que uma colônia de micro-organismos prospere. Esses minúsculos organismos, incluindo a alga Dunaliella salina e halobactérias, produzem um pigmento avermelhado que infunde a água com sua distinta cor rosa. Notavelmente, esse tom vibrante permanece constante ao longo do ano, independentemente de a água estar no lago ou em um copo. Os cientistas estão cativados por este fenômeno natural, estudando os micro-organismos que habitam o Lago Hillier para entender melhor suas adaptações a ambientes extremos. Alguns até acreditam que pesquisar esses organismos pode oferecer insights sobre o potencial para a vida extraterrestre. Embora o Lago Hillier seja uma área protegida e inacessível para a maioria dos visitantes, a tecnologia de drones ofereceu uma perspectiva única sobre esta maravilha natural. Sobrevoando a ilha, drones capturam o contraste impressionante entre o Lago Rosa, as florestas verde e esmeralda e o oceano azul infinito. É uma visão que realmente desafia a crença. Número 14. Buraco Gigante. Sob o solo aparentemente sólido em que caminhamos, pode haver uma ameaça silenciosa: a dolina.
Esses abismos ominosos surgem quando a estrutura de suporte da Terra, muitas vezes composta por rocha solúvel, como calcário ou sal, dissolve-se gradualmente devido ao fluxo de água subterrânea. O resultado é uma cavidade que não consegue suportar o peso acima, causando um colapso súbito e dramático. Os sumidouros são particularmente prevalentes em regiões sobre rochas suscetíveis. A Flórida, conhecida pelo seu subsolo de calcário, tem passado por numerosos incidentes de sumidouro, com casas, estradas e até mesmo piscinas desaparecendo na terra sem aviso. No entanto, esses perigos geológicos não são exclusivos do estado ensolarado. Um dos exemplos mais impressionantes de uma dolina é a cratera siberiana, que apareceu misteriosamente na península de Yamal em 2014. Este buraco colossal, com mais de 100 pés de largura e 150 pés de profundidade, acredita-se ter se formado devido ao derretimento do permafrost e à liberação subsequente de gás subterrâneo. Apesar do perigo, o local se tornou uma atração turística não intencional, com pessoas arriscando suas vidas para chegar mais perto deste enigmático fenômeno natural. A presença de uma escada de madeira no fundo do sumidouro siberiano adiciona uma camada extra de intriga a este local já misterioso. Como ela chegou lá, permanece um enigma desconcertante. Número 13. Câmaras ocultas do Monte Rushmore. Atrás dos rostos presidenciais esculpidos do Monte Rushmore, Gutzon Borglum havia planejado uma porta de 18 pés de altura, levando a uma câmara vazia de 75 pés de comprimento e 35 pés de altura. Isso foi pensado como a declaração artística de Borglum, uma maneira de fornecer um contexto e significado mais profundos para o monumento, para as gerações futuras e até mesmo potenciais visitantes extraterrestres. Os planos originais mais grandiosos de Borglum incluíam uma inscrição massiva de 80% e 20 pés, detalhando eventos-chave na história dos Estados Unidos, bem como uma escadaria de 800 pés, levando a um salão de registros para preservar artefatos e documentos importantes americanos. No entanto, restrições financeiras o forçaram a abandonar esses planos. Borglum não conseguiu completar nem a porta inicial antes de sua morte em 1941. Seu filho Lincoln terminou de esculpir os rostos presidenciais, mas a visão completa de Borglum, para fornecer contexto histórico ao Monte Rushmore, permaneceu inacabada. O monumento foi considerado completo, apesar dos planos não realizados para a Câmara Oculta e o Salão de Registros. Número 12. Esqueletos humanos. Uma tumba contendo os ossos mumificados de 72 cadáveres, que se acredita pertencerem ao povo Guanche, uma civilização pré-hispânica desaparecida, foi recentemente descoberta por um drone. Essa descoberta notável, que ocorreu em uma caverna funerária na Ravina Guadi, na ilha de Gran Canária, uma das Ilhas Canárias espanholas, continha os esqueletos de 62 adultos e 10 bebês. Especialistas dataram a caverna entre 800 e 1000 d.C. e provaram a conexão com a civilização Guanche. Acredita-se que o povo Guanche tenha se originado nas Ilhas Canárias e pode ter migrado para lá da África do Norte. Historiadores acham que, após a colonização das ilhas, os colonos espanhóis acabaram por absorver o povo Guanche, tanto etnicamente quanto culturalmente. Embora Gran Canária seja conhecida por ter cavernas funerárias desse tipo, a importância desta descoberta, em particular, reside na presença de restos de bebês, que não foram frequentemente descobertos em escavações anteriores. Arqueólogos foram forçados a reavaliar os costumes funerários do povo Guanche como resultado desta descoberta, que confirmou que bebês eram enterrados nessas sepulturas em cavernas. Arqueólogos também destacaram as tradições culturais da civilização Guanche ao descobrir mortalhas tradicionais construídas com fibras vegetais e pele de animal durante a escavação. Esses sudários revelam os costumes profundamente enraizados dos povos pré-hispânicos que viviam nas Ilhas Canárias, indicando que preparavam seus falecidos para o sepultamento de maneira constante e ritualística. Número 11. O Colosso dos Apeninos. Pairando sobre a paisagem, o Colosso dos Apeninos é um local formidável. Esta escultura colossal, esculpida em pedra, é uma personificação das próprias montanhas apeninas. Sua figura imponente, criada pelo mestre renascentista Jean Bologna, domina a paisagem com um poder bruto e primordial. A lenda diz que os Apeninos, outrora um adversário formidável, foram subjugados pelo lendário Enéas e seu exército romano. Diz-se que esta antiga batalha foi a inspiração para o Colosso, um símbolo tanto de conquista quanto de reverência pela cadeia montanhosa. Jean Bologna, inspirado no titã Atlas, esculpiu a figura como um sábio e antigo guardião observando a terra. Com 35 pés de altura, o Colosso é mais do que apenas uma estátua. É um testamento à engenhosidade humana e uma celebração da grandiosidade da natureza. Seu rosto desgastado e estatura imponente evocam um sentimento de admiração e respeito, tornando-o uma visão verdadeiramente inesquecível. Número 10. Confluência em Genebra. Em Genebra, Suíça, a confluência dos rios Ródano e Arve cria um espetáculo natural impressionante.
O Ródano, que flui do intocado Lago de Genebra, exibe suas águas claras e turquesa. Em nítido contraste, o Arve, que desce apressadamente dos Alpes, carrega uma quantidade significativa de sedimentos, dando-lhe uma aparência marrom barrenta. Quando esses dois rios se encontram, suas cores distintas se misturam, mas permanecem visivelmente separadas por uma distância notável, criando um contraste visual impressionante de azuis e marrons. A chegada da tecnologia de drones revolucionou nossa capacidade de capturar e estudar este fenômeno espetacular. Drones fornecem uma perspectiva aérea única, capturando a confluência com clareza e detalhe notáveis. As imagens e vídeos de alta resolução não apenas oferecem uma visão hipnotizante, mas também servem como ferramentas essenciais para a investigação científica. Pesquisadores usam filmagens de drones para explorar a hidrodinâmica deste ponto de encontro. Eles analisam como as variações de temperaturas, níveis de sedimentos e taxas de fluxo do rio interagem e quais efeitos esses fatores têm no ecossistema local. Essa informação é vital para o monitoramento ambiental, esforços de conservação e para melhorar nosso entendimento das dinâmicas dos rios e seu impacto nos habitats circundantes. Número 9. Tribo primitiva descoberta. Recentemente, um drone fez uma descoberta impressionante nas profundezas da floresta amazônica. Uma comunidade pré-histórica remota que vive completamente afastada do mundo contemporâneo. A FUNAI, Agência de Assuntos Indígenas do Brasil, fez essa descoberta surpreendente durante uma excursão próxima ao rio Juruazinho. Este grupo está comprometido em localizar essas aldeias remotas e defender sua autonomia e integridade cultural. A descoberta do drone avançou significativamente o estudo de conservação e antropologia. O que exatamente o drone encontrou? Antes desta viagem, os arqueólogos tinham descoberto artefatos que pareciam apontar para a existência de uma tribo solitária, como machados de pedra e canoas tradicionais. Ainda assim, o drone ofereceu a primeira fotografia aérea detalhada de sua comunidade. As fotos tiradas do cartão de memória do drone mostraram que a tribo havia limpado uma área, derrubado árvores, construído casas e cultivado legumes lá. As imagens sugerem que a tribo está feliz e autossuficiente em seu isolamento, evitando deliberadamente o contato com outros para se protegerem de influências prejudiciais e doenças. Existem talvez 70 tribos assim no Brasil, onde essa é apenas uma das muitos agrupamentos isolados. Cada nova descoberta aprofunda nosso entendimento dessas culturas distintas e enfatiza o papel crítico que a tecnologia, como drones, desempenha em protegê-las e seu modo de vida. Número 8. Caminhante resgatado de caverna no Bell Canyon. Um drone faz uma descoberta arrepiante em um canyon que ninguém deveria ver. Em Bell Canyon, um caminhante se viu preso em uma caverna estreita e escura após uma súbita queda de pedras. Felizmente, um drone que estava monitorando a área avistou os movimentos do caminhante perto da entrada da caverna. Percebendo que o caminhante precisava urgentemente de assistência, os operadores do drone rapidamente alertaram a equipe de resgate. Equipados com cordas e equipamento de escalada, os socorristas utilizaram as imagens do drone para navegar pelo terreno difícil e alcançar o indivíduo preso. A equipe cuidadosamente ajudou o excursionista exausto a sair da caverna, garantindo a sua segurança. Este incidente destacou o papel crucial da tecnologia moderna, como drones em situações de emergência. Ao fornecer imagens em tempo real e ajudar na navegação, os drones provam ser uma ferramenta inestimável para localizar e resgatar indivíduos em ambientes remotos e desafiadores. O excursionista foi levado com segurança para cuidados médicos e recuperação. Número 7. Gruta Maijishan. As grutas Maijishan, na província de Gansu, na China, são moradias antigas esculpidas na rocha, adornadas com esculturas e murais budistas intrincados. Preservar este tesouro de 1.600 anos tem sido um desafio devido à sua localização remota no penhasco. Nos últimos anos, drones se tornaram uma ferramenta inestimável na proteção das grutas Maijishan. Esses veículos aéreos não tripulados podem acessar áreas de difícil alcance e capturar imagens de alta resolução, permitindo que especialistas monitorem de perto a condição do local. Drones ajudaram a detectar sinais precoces de erosão e danos, assim como a avaliar o impacto de fatores externos, como clima e atividade humana. Um exemplo notável ocorreu em 2018, quando um drone detectou um deslizamento iminente, provocado por fortes chuvas. Graças à intervenção oportuna do drone, uma catástrofe potencial foi evitada. Número 6. A fonte que respira. A fonte que respira é uma maravilha natural notável perto de Afton, Wyoming. Distinguida por seu fluxo esporádico incomum, é a maior fonte do mundo e encanta com seu ciclo respiratório, que envolve fluir e parar a cada 15 a 20 minutos. Um sistema sofisticado de canalização subterrânea que produz um efeito sifão e libera periodicamente jatos de água é a fonte deste fenômeno fascinante.
O efeito sifão é ativado quando os níveis de água em um reservatório subterrâneo atingem certa altura, iniciando o processo. Isso resulta em uma erupção poderosa da nascente, que demonstra o poder da natureza de forma impressionante. O fluxo cessa quando o nível da água cai abaixo deste ponto e reinicia quando o reservatório se enche, produzindo um ciclo infinito e cativante. Para transmitir plenamente a beleza e a dinâmica impressionantes da fonte que respira, os drones estão se tornando uma necessidade. Além de exibir a paisagem deslumbrante de Wyoming, o filme aéreo ilumina o fluxo rítmico da nascente. Esta perspectiva aérea melhora a nossa compreensão dos processos geológicos e da importância ecológica da nascente. A fonte que respira é um local indispensável para os amantes da natureza, pois oferece uma fusão especial de encantamento natural e fascinação científica. Sua beleza notável e os intrigantes mecanismos subjacentes ao seu fluxo cíclico nunca deixam de atrair interesse e despertar curiosidade. Antes de prosseguirmos, aqui está a escolha do assinante de hoje. Drone faz descoberta assustadora no Canyon. Ninguém deveria ver isso. Dê uma olhada nesta imagem surpreendente. Por que há tantos esqueletos e que evento catastrófico poderia ter causado isso? O que vocês veem aqui são esqueletos de animais, e a quantidade é realmente impressionante. Os restos parecem ser de ovelhas, possivelmente dizimadas por uma doença devastadora, muito provavelmente pneumonia. Convidamos vocês, nossos espectadores, a se envolverem neste mistério e ajudarem a determinar a espécie exata e a possível causa por trás desta cena intrigante. Número 5. Portal de Aramumuru. O Portal de Aramumuru, muitas vezes referido como o Portal dos Deuses, é uma visão notável que foi recentemente capturada por um drone em uma área remota do sul do Peru, perto das praias do Lago Titicaca. Esta localização notável faz jus ao seu nome, oferecendo uma entrada massiva esculpida em granito rosado, um local incrivelmente incomum e misterioso. O Portal de Aramumuru, que tem aproximadamente 22 pés de altura, parece ser uma obra de artesanato antigo, mas sua história ainda é desconhecida. O Portal Aramumuru é um exemplo espetacular de rocha cortada com precisão em forma retangular, e sua grandeza absoluta foi revelada pelas imagens de drone. Os verdadeiros criadores desta estrutura são desconhecidos. E enquanto algumas hipóteses sugerem que extraterrestres podem tê-la construído, outras teorias oferecem respostas mais terrenas. Alguns afirmam que a porta foi esculpida pelos Incas, ou por sociedades pré-incaicas como os Tiwanaku. Pensa-se até que Pachacuti, o imperador Inca, pode ter viajado por ela a caminho da iluminação. Além disso, mitos sobre a área sugerem que o portal é guardado por entidades sobrenaturais, ou que foi anteriormente um local de cerimônias xamânicas, e pode até ser uma porta interdimensional. Embora ainda sejam teóricos, esses conceitos aumentam o mistério em torno do portal. No entanto, em um esforço para lançar luz sobre o Portal Aramumuru, cientistas propuseram que ele pode ser uma estrutura naturalmente formada por agitações tectônicas na crosta terrestre. O Portal Aramumuru, no entanto, captura a atenção das pessoas e desperta seu interesse quanto às suas verdadeiras origens e propósito, apesar dessas hipóteses científicas. Número 4. Círculos de fadas do deserto de Kalahari. Uma recente pesquisa com drones no deserto de Kalahari revelou uma vista deslumbrante dos enigmáticos círculos de fadas que pontilham esta paisagem árida. Essas formações intrigantes, conhecidas há muito tempo, mas apenas recentemente capturadas completamente de cima, estendem-se por 1.100 milhas de pradaria. As imagens do drone revelam um padrão surpreendente, incontáveis círculos áridos cercados por vibrantes e exuberantes anéis de grama. Os círculos de fadas têm gerado um extenso debate sobre sua origem. Por mais de 50 anos, duas teorias principais surgiram. Uma sugere que cupins são os responsáveis, alterando a paisagem de uma forma que cria esses padrões distintos. Outra teoria postula que os círculos são resultado da adaptação evolutiva da grama, otimizando a absorção de água no ambiente árido do deserto. Nos últimos anos, o ecologista Dr. Gutin dedicou sua pesquisa a desvendar o mistério dos círculos de fadas, com a tecnologia de drones desempenhando um papel crucial. Seus estudos, aprimorados por imagens aéreas, sugerem que os círculos de fadas são o resultado de um sofisticado sistema de gestão de água. De acordo com suas descobertas, a grama forma esses círculos como uma maneira de maximizar a absorção de água através de um sistema de vácuo natural em torno de suas raízes. Esta nova compreensão oferece uma explicação científica para os círculos de fadas, desviando o foco de teorias sobrenaturais e fornecendo uma visão sobre a resiliência e adaptabilidade da flora do deserto. As imagens de drone não apenas exibiram a grandiosidade deste fenômeno natural, mas também aprofundaram nosso entendimento dos mecanismos ecológicos em jogo. Número 3. Uma aldeia milenar. Uma recente pesquisa térmica com drone
descobriu detalhes fascinantes sobre a antiga aldeia nativa americana, conhecida como Blue Jay, no Novo México. Este pequeno drone, equipado com tecnologia de imagem térmica, revelou estruturas que anteriormente escapavam aos arqueólogos. Embora a aldeia tenha sido identificada pela primeira vez na década de 1970 e se estime ter cerca de 1000 anos, esses novos dados oferecem uma perspectiva fresca sobre sua disposição e características. Localizada a aproximadamente 43 milhas ao sul do Chaco Canyon, Blue Jay era conhecida por conter cerca de 60 casas puebloan dispostas ao redor do que foi uma importante nascente. No entanto, as ruínas da aldeia têm sido difíceis de estudar, devido ao seu enterramento sob arenito e à obstrução pela vegetação. As imagens térmicas recentes podem ter revelado uma kiva, uma estrutura circular subterrânea usada para fins cerimoniais. Isso é particularmente intrigante, pois Blue Jay não apresenta as monumentais grandes casas ou kivas subterrâneas tipicamente associadas aos locais da era Chacoan. A presença de tal estrutura poderia fornecer novos insights sobre as práticas culturais e cerimoniais de seus habitantes. À medida que os arqueólogos continuam a estudar estas novas descobertas, espera-se que as imagens térmicas dos drones lancem mais luz sobre a importância histórica e cultural da aldeia, acrescentando ao nosso entendimento desta antiga comunidade. Número 2. As Cavernas de Guyaju. Esculpidas nas falésias acidentadas das montanhas Jundu, não longe de Pequim, as Cavernas Guyaju são um notável testemunho da engenhosidade antiga. Esta extensa rede de mais de 110 câmaras de pedra interconectadas, que se acredita ter mais de 1000 anos, continua a intrigar historiadores e arqueólogos com sua complexidade e mistério. As cavernas Guyaju apresentam um arranjo sofisticado de salas, janelas e camas de pedra, sugerindo uma sociedade bem organizada e potencialmente avançada. Apesar dessas percepções, o verdadeiro propósito dessas habitações nas falésias e a identidade de seus construtores permanecem desconhecidos. Alguns especulam que as cavernas podem ter servido como um posto militar fortificado, enquanto outros sugerem que eram um santuário para grupos perseguidos. Avanços tecnológicos recentes, particularmente o uso de drones, proporcionaram novas perspectivas sobre este sítio antigo. Pesquisas aéreas de alta resolução revelaram câmaras escondidas e caminhos anteriormente desconhecidos, oferecendo uma visão mais detalhada da estrutura e extensão das cavernas. À medida que a pesquisa avança, essas ferramentas tecnológicas prometem desvendar a história completa das cavernas Guyaju e do enigmático povo que uma vez as habitou. Número 1. Gunung Padang. Cerca de 120 quilômetros de Jakarta, na ilha indonésia de Java, está um sítio antigo chamado Gunung Padang, que capturou a atenção tanto de residentes quanto de estudiosos. Este local, escondido nas montanhas, pode abrigar mistérios que lançam dúvidas sobre o que sabemos sobre o passado. Algumas pessoas acham que Gunung Padang é prova de uma cultura altamente desenvolvida que precede os construtores das pirâmides egípcias. Gunung Padang tem uma aparência modesta, mas é uma montanha misteriosa. Segundo a tradição local, as rochas deste local têm vitalidade e podem até fazer música quando são atingidas. Estas histórias afirmam que golpear certas rochas ao mesmo tempo pode produzir um concerto melódico de sons. A noção do que está sob a superfície de Gunung Padang é sua característica mais fascinante. De acordo com alguns pesquisadores, a montanha foi criada deliberadamente ao longo de milhares de anos, por povos pré-históricos usando rochas vulcânicas. Se essa teoria estiver correta, o local pode ter até 20 mil anos, superando a idade das pirâmides egípcias por mais de 10 mil anos. Não só uma descoberta dessas seria revolucionária, como também forçaria uma reavaliação das realizações e da história da raça humana primitiva. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.